Deus quer mais de nós. E aí a palavra vem dizendo assim: olha, vocês não podem estar em dois pensamentos. Aqui nós entendemos bem nesse texto que o povo estava coxando em dois pensamentos. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus aquele que tem todo o poder nas suas mãos, o Deus que tinha tirado eles lá no Egito, o Deus que tinha feito com que eles passassem em terra seca, no meio do Jordão, do Mar Vermelho, e posteriormente no Jordão. Então nós vemos um Deus que ele vem, nesse texto também, vem trazendo esclarecimento, falando: olha, eu tirei vocês de lá, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para o outro lado do Mar Vermelho e para o outro lado do Jordão. Vocês viram o povo que estava perseguindo quando saiu do Egito. O Senhor está dizendo aqui nesse texto também: olha, o povo que vinha perseguindo vocês, e quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês viram os seus inimigos pela última vez. Aleluias. Aí eu fico com uma pergunta dentro de mim ainda, irmãos, quando muitas vezes nós vemos tantos milagres acontecer, tantas coisas acontecendo à nossa volta, nós vemos a nossa saúde intacta, nós sermos libertos, louvado seja Deus, do pecado pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos livres de todas essas pragas, peste que veio sobre a face da terra e ainda está em alguns lugares, mas nós vemos que nós fomos livres disso. E muitas vezes ainda nós ficamos ainda dizendo para nós mesmos, ou quem sabe até mesmo em algumas circunstâncias, conversando: olha, será que Deus está na minha vida? Será que Deus está fazendo na minha casa? Aí então o povo estava nessa mesma situação, eles estavam, não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas nós vemos desanimadas? Quantas pessoas nós vemos, vamos supor que era para estar firmes, para estar de pé, para estar andando, caminhando, hoje já não caminha mais, porque deixou as coisas desse mundo entrar em seu coração, deixou de acreditar no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos libertou, para acreditar nas falácias, nas coisas desse mundo. E é triste isso. E aí Josué fala assim: olha, se vocês estão achando difícil, vocês têm o Deus lá dos seus pais, que aí então ele lembra lá, quando Deus chama Abraão no meio do povo, no meio da parentela lá, porque ali era um povo que estava adorando outros deuses feitos por mãos de homens, feito pela idolatria. Então eles estavam ali adorando, e Deus lembra através de Josué: olha, eu tirei Abraão, meu servo, no meio lá daquele povo e trouxe ele para o outro lado, porque o nosso Deus, ele é santo. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele é, louvado seja Deus, não é feito por mão de homem. O nosso Deus, irmão, é aquele que nos livra de todo o mal, todos os dias, todas as horas e todos os momentos, como diz no Salmo 91. Aleluia. Porque Ele te livrará de peste perniciosa, de praga que propaga na escuridão. O que é isso, irmão? Essas enfermidades que está por aí. E o Senhor tem livrado nós, o Senhor tem dado graça para nós. A nossa saúde, irmão, está, louvado seja Deus, em perfeito estado. Porque se nós olharmos para o nosso lado, se nós olharmos para as pessoas, nós vamos ver a decadência do homem em todo instante. Mas nós vemos que, né, muitas vezes foram comentado aqui que nós, por ser crentes, por ser filho de Deus,
aleluia, e nós professamos a fé de um Deus verdadeiro, nós somos mais novos, aleluia. Agora Josué chama a atenção deles: olha, se vocês querem, vocês têm aí o Deus da agora, que vocês estão vivendo aí no meio deles, e você tem o Deus dos seus pais. Mas ele também já lembra: olha, eu livrei vocês, eu tirei vocês de lá do Egito, trouxe vocês para cá. Aí Josué fala: se vocês quiserem servir o Deus dos amores, vocês servem. Se vocês querem servir o Deus dos seus pais, vocês servem. Mas eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Aleluia. Eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. E quando fala assim, ó, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, eu e a minha casa servimos o Senhor, irmãos, nós acreditamos nessa palavra. Glória a Deus. Mesmo que ainda nós não vemos o acontecimento, mesmo que ainda nós não vemos, irmãos, o meu coração chora toda noite. O meu coração pede para o Senhor toda noite a libertação dos meus filhos. O acordar, o id foi pregado, o id foi anunciado. Mas eu tenho que, toda noite, irmão, toda noite quando eu vou me deitar, toda noite quando eu vou agradecer a Deus pela minha vida, pelo ar que eu estou respirando, pela minha visão, quando eu vou agradecer a Deus pela minha saúde, eu fico pensando: Senhor, quando que vai acontecer o caído em si dos meus filhos, que outrora também conheceu, que outrora eu sentei na minha mesa, irmãos, quando eles eram pequenininhos, e eu dizia: olha, Jesus é o nosso libertador, Jesus é aquele que salva, cura, batiza e vai levar para o céu. Glória a Deus. Eles caminhavam comigo, eles andavam comigo, era até lindo de ver quando chegava às 6 horas, quando chegava às 7 horas, pouquinho, trabalho, irmãos, nós já estávamos preparando para ir na igreja, e vinha eles tudo, sabe, bonitinho, arrumadinho, com seu Novo Testamento na mão, e para o papai, nós vamos para a igreja. Aleluia. Era lindo de ver, irmão. A minha fé no Senhor nunca ela abalou. A minha fé no Senhor em relação aos meus filhos nunca ela, porque eu sei que o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, tendo tudo lá. Ele disse para o pai: pai, dá a parte da minha herança. Aleluia. Dá o que lhe pertence, porque eu sou teu filho, dá o que lhe pertence, e eu vou sair de casa. E eles saíram de casa, ele saiu de casa, deixou o pai, deixou o irmão, deixou a família, deixou o dia a dia em família e foi viver lá fora. Mas o pai nunca desistiu. E eu trago para você: nunca desista do seu sonho, nunca desista, irmão, daquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida. Se o Senhor colocou já um dia, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Continua, irmãos, nesse pensamento, continue nessa promessa, porque um dia, aleluia, não vai ser você, não vai ser o homem, vai ser o caído em si, aleluia, do Espírito Santo de Deus, que vai trazer aquele que foi de volta, aquele que saiu da sua casa vai trazer de volta, aquele que saiu da igreja vai trazer de volta, mas precisa o mover do Espírito Santo de Deus, que é o caído em si, aleluia. Mas isso só vai funcionar se você persistir na oração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E aí um belo dia o menino está lá numa situação terrível. E aí ele mesmo começa a pensar, aí o caído em si entra nele, pastor Elias, e ele começa a dizer: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou
padecendo. Eu aqui estou passando fome, desejando comer aquela comida dos porcos, desejando se alimentar junto com os porcos. E aí ele mesmo, quando o Espírito Santo de Deus invade a vida dele, fala: eu levantar-me-ei e voltarei para o meu Pai. Aleluia. Oh, irmão, eu posso imaginar, eu posso ver com meus olhos espirituais a cena, irmão, quando foi o filho voltando de longe, o pai olhando, aleluia, e ele veio todo sujo, todo cabeludo, todo maltrapilho, mas o pai, ele estava esperando, aleluia, e houve festa, houve alegria, irmãos, naquele dia a salvação voltou naquela casa. Louvado seja Deus por isso. Nós como pai, aleluia, aqui o Enéas, o operador Deus Henrique, o pastor, eu, nós como nosso pai, e também como um dia eu conversei com meu pai, foi uma das últimas conversas que eu tive com meu pai quando ele ainda me conhecia, ok? Chegou um tempo que meu pai, ele não estava conhecendo mais a gente. Ele disse para mim: olha, a minha vida inteira, o meu maior erro foi não acreditar que Deus poderia salvar a família. Quando eu fui acreditar, já era tarde demais. Porque meu pai, Deus trabalhou na vida dele, Deus libertou ele da bebida, Deus fez ele diácono, e o Senhor recolheu. Então, louvado seja Deus que meu pai, ele era diácono quando ele faleceu, mas isso ele nunca esquece que ele disse para mim: acredita que Deus resgata a família. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando eu olho assim, eu vejo no Atos, no capítulo 16, se me falha a memória, quando Paulo, Silas, repreendeu o demônio que aquela moça adivinhava. Ela tinha aquele espírito de adivinhação. E aí então Paulo sobe e o espírito imundo fala: esse é filho do Deus Altíssimo, esse é homem, servo do Deus Altíssimo. Obrigado, pastor servo. Esse é servo do Deus Altíssimo. E aí Paulo vai indo com aquilo, e de repente Paulo repreende aquele demônio daquela moça. E aquela moça foi liberta, mas aquela moça, ela era cometida por aquele demônio, e todos eles aproveitavam dela. Os irmãos conhecem a história, aproveitavam porque rendia muito dinheiro, era um dinheiro e todo mundo ficou bravo, todo mundo ficou revoltado. Então eles foram cerrados na prisão, lançaram eles na prisão. E aí então na porta dessa prisão tinha o carcereiro, que estava ali justamente para cuidar, para que eles não fugissem. Os dois, quando caíram na prisão, eles não desanimaram, eles começaram então a cantar, começaram a louvar o Senhor, começaram a adorar a Deus ali. E aí quando foi à meia-noite, houve-se um grande alvoroço, um grande terremoto, abalou-se aquela estrutura, e eles ficaram totalmente livres. Totalmente livres. Poderiam sair, poderiam ir embora. Quando o carcereiro viu isso, o carcereiro então ele ficou preocupadíssimo. Então ele arrancou a sua espada e ia tirar a sua vida.
o homem de Deus, aleluia, que estava ali, louvado seja Deus, olhando para aquela cena, ele disse: olha, não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aí então o carcereiro abaixa a espada. O carcereiro então volta para o homem de Deus e diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí então o homem de Deus diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Mas aí eu faço uma pergunta pelo Espírito Santo de Deus: nós temos que acreditar nisso, nessa palavra. E a outra pergunta eu digo: olha, nós acreditamos realmente nisso? Nesse crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Porque o irmão sabe que naquela época, naquela comarca, naqueles dias, o carcereiro ia ser morto se ele saísse. Se os presos saíssem, o carcereiro ia ser morto. E não somente ele, como toda a sua família. A família inteira ia ser dizimada, passar no fio da espada. E quando ele grita: o que eu tenho que fazer? Ele estava preocupado com o quê? Com sua família também. Ele estava preocupado que não somente ele ia morrer, mas a família dele ia morrer. E às vezes a pergunta para nós temos preocupado com a nossa família? E às vezes, irmãos, quando fala aqui no capítulo 24 sobre o povo estar adorando outros deuses, adorando os deuses dos pais, a idolatria, tudo, não é somente eu dizer assim: olha, eu não faço isso, eu sou, mas aquilo que eu não faço também é pecado. A Bíblia vai dizer que aquilo que eu posso fazer e não faço é pecado. Aí eu trago para mim e para você, primeiro para mim e depois para você, porque quem está ouvindo primeiro sou eu. Primeiro para mim, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça ou não? É a primeira pergunta. Ah, irmão, mas eu venho na casa do Senhor quarta-feira, domingo, nós estamos aqui. Louva ao Senhor. Mas será que eu não posso fazer mais nada? Porque aquilo que eu posso fazer e não faço é pecado. E às vezes nós nos perdemos em pequenas coisas. E tem muitos deuses pequenos, Deus minúsculo, que é com letra minúscula, minúsculo, ele é pequeno, mas ele tem atrapalhado a igreja do Senhor a progredir, por causa de pequenas coisas. Porque nós costumamos enxergar, quem sabe, uma pedra grande, porque quando você vê uma pedra grande, você desvia da pedra grande, mas às vezes você tropeça numa pedra pequena. A maioria das vezes nós tropeçamos em pedra pequena, não em pedra grande. Então eu aprendo que às vezes as pequeninas coisas, os pequenos detalhes que às vezes passam desapercebido, mas às vezes eu falo uma coisa que eu magoei meu irmão, eu falo uma coisa que magoei a minha irmã, eu faço algo que magoa, e vai indo, porque é pequeno, porque se para ser grande, resolve porque é grande, mas pequeno às vezes passa batido. Mas para Deus não tem pecadinho e nem pecadão, e aí é todo igual. E aqui Josué está chamando o povo para um concerto. Olha, vocês querem fazer, vocês querem ficar aí, tudo bem, mas eu e minha casa não. Eu e minha casa nós vamos fazer diferente. Tanto é que nós vejamos que deles que saíram do Egito, somente muitos poucos que entraram, porque se perderam em muitas coisas, em tantas coisas que não era para se perder, mas acabou se perdendo. 40 dias, 40 anos, olha a diferença.
40 dias, 40 anos. Nós vejamos que 3 dias depois, 72 horas depois deles ter contemplado aquele milagre tão grande que foi a travessia do mar, eles reclamaram já. Quando chegou nas águas, sentiram sede, as águas estavam amargas, já começou a reclamação, já começou a murmuração, já começou eles já desanimarem, não somente eles, mas outros também, porque às vezes o desânimo meu pode desanimar muitas outras pessoas que olham para mim. E por isso que nós temos que falar, não, nós somos super-homens, não, mas o tempo todo, quando você dobrar o seu joelho no chão, você tem que pedir misericórdia para o Senhor. Misericórdia já, misericórdia amanhã, misericórdia depois da manhã, todo dia é misericórdia para que eu não venha tropeçar. E eu, muitas vezes, se eu tropeçar, alguém vai cair, que vem atrás de mim pode cair em cima de mim também. Você está entendendo? Então, às vezes, irmão, muitas coisas que está no capítulo 24, se você ler inteiro, você vai ver o que Deus fala através de Josué para o povo. Deus lembra de tudo, ele fala e relata tudo o que aconteceu desde quando saíram. Ele lembra-nos, olha, eu mandei, olha, isso foi lá para a colina, eu dei lá, tudo bem. Jacó foi para o Egito, mas eu mandei Moisés e Arão lá para tirar o povo de lá. Ele vem falando tudo dos acontecimentos, para chegar no versículo que nós lemos no 14 e no 15, para dizer somente uma coisa, falou, olha, vocês decidem. Se vocês quiserem ficar na idolatria, se vocês quiserem na pequena coisa, vocês ficam. Mas eu não. Eu vou mudar. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Agora, nos últimos dias nós estamos vivendo, o desânimo vai vir. A ansiedade, irmão, às vezes bate a nossa porta. A dificuldade, sim, também. O mundo, se você olhar, você fala assim, olha, está tudo bem, está tudo maravilha, porque Deus tem tempo todo tido misericórdia conosco. Mas se você vê, o mundo está à beira do caos, está caindo, irmãos. Eu confesso para os irmãos que hoje mesmo estava falando com a minha esposa, fiquei envergonhado, muito envergonhado de conversar com uma pessoa, uma senhora que servia para ser minha mãe, os palavrões que aquela mulher estava falando. E para ela parecia normal dizer. Esses dias mesmo nós vimos uma menininha nova, por ciúmes, mandou um bolo para a amiga por ciúmes. Um bolo envenenado. Os irmãos viram isso? A menina passou mal, foi para o hospital, voltou do hospital, voltou de novo do hospital, voltou para casa de novo, e quando voltou, chegou no hospital sem vida. Olha, irmão, a situação que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor é que tem que fazer a diferença. O mundo já está no maligno, faz tempo. Nós que às vezes nós ficamos preocupados, ficamos perplexos com as coisas que estão acontecendo, mas também os nossos pés parecem estar atados diante da situação. Eu não digo somente, estou falando da igreja, no contexto geral. Esse dia, ontem mesmo, estava pegando e estava pensando comigo mesmo, falando, olha, eu falei que ia fazer tal coisa e acabei não fazendo. Que nem aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que era para mim fazer, eu não faço. Já está acontecendo isso. E eu pedi perdão, misericórdia para o Senhor, porque eu falei que ia fazer e não fiz. E quando caiu em si da minha mente, eu comecei a ficar preocupado, eu passei muito mal, fiquei muito preocupado, falei, Senhor tem misericórdia da minha vida.
Aleluia. Nós temos que dizer como o pastor falou. Josué estava falando no contexto daquele tempo. Nós servimos. Se vocês quiserem ficar aí, a palavra era nós. Se vocês quiserem ficar aí, vocês ficam. Se vocês quiserem adorar aí, adorem. Esses deuses aí que vocês conhecem, esses que estão aí, que estão aí agora, de agora, vocês ficam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, para nós, a palavra profética, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos que já determinar mesmo isso. Nós servimos ao Senhor. E quando no domingo o pastor falou isso aqui, entrou no meu coração, irmão Luiz Henrique. Eu subi ali já dizendo: olha, eu e meus filhos, nós servimos ao Senhor. Eu não posso mais pensar assim: olha, eles vão servir. Não, eu já estou. Eu sei que vai cair o ID do Senhor, que já foi dito para eles. Eu sei também que vai cair o ensino do Espírito Santo na vida deles. Mas no meu coração eu já estou crendo, eu já estou acreditando, eu já vejo mudança, eu já vejo aleluia, mudança dentro da minha casa, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Na minha família não é só eu, a Ana Márcia, a Sueli, não. A minha família tem mais gente e eu já posso ver todos eles adorando a Deus, aleluia, porque nós servimos ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, nós servimos ao Senhor. Porque a verdade é, nós estamos partindo para o final mesmo. Nós estamos partindo para o final. E você vê tudo que, quando eu era criança, tinha 8 anos, 8 para 9 anos de idade, quando nós começamos a ir na igreja. O pastor Rosal, que já faleceu, ele disse assim, ele disse para minha mãe no altar, né? Ele chamou minha mãe, chamou tudo nós lá, tinha bem uns 15 que estavam com nós. Ele falou assim: a senhora veio não porque a senhora quis vir aqui, porque minha mãe, eu falo que minha mãe ela é muito brava, a irmã assim conhece minha mãe. Quando eu falo assim, pensa que eu falo, não, minha mãe ela é brava mesmo, ela é uma crente brava. Se ela falar para você que ela vai orar para você, ela vai orar para você. Ela não tem aquele negócio, eu oro, vou deixar que eu vou orar por você. Não, se ela falou, ela vai orar. Eu vou orar pela sua família, ela vai orar. Entendeu? E aí falou assim para ela, assim: olha, a senhora não veio aqui porque a senhora quis. A senhora não veio aqui porque alguém chamou. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe a senhora aqui. E a partir de hoje, todos que nascerem na família da senhora vai ser servo de Deus. Glória a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, irmão, aquele pastor dizendo para ela, pastor Elias, falou desse jeito: falou, todos que nascerem na sua família vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E hoje eu vejo, irmão, todos que entraram na minha família, na família dos meus irmãos, conhecem a palavra de Deus. Na minha família tem ministro de louvor, tem círculo de oração, presidente de círculo de oração, tem diácono, na minha família tem obreiro, na minha família, e tem também aqueles que precisam se converter de todo o coração. Mateus no capítulo 10, para nós encerrarmos aqui, Mateus no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo fala assim para os discípulos: olha, se vocês entrarem numa casa ou numa cidade, não estou falando com a minha palavra, mas está em Mateus, entrarem numa casa e vocês falar as suas palavras, não falou as minhas palavras, as suas palavras, e se eles não aceitar, se eles não aceitar, bate a poeira dos seus pés ao sair dessa casa, ou desse jeito, e retorna embora. Mas no final, no dia do juízo final,
a pena de Sodoma e Gomorra será branda perto do julgamento desse. Está entendendo? O que o Senhor Jesus falou. E às vezes nós ficamos doentes, principalmente os pastores. Eu tive a experiência também de pastorear. Se alguém vos receber e ouvir a vossa palavra, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E aí vem falando mais para baixo. Em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aqueles daquela cidade. Foi o Senhor Jesus que falou. Então, às vezes, muitas vezes, irmãos, isso aqui para mim foi um alívio, porque os pastores ficam doentes, tem pastor doente, tem pastor enfermo, irmão, sabe por quê? Porque ele quer insistir, ele quer enfiar na cabeça da pessoa, e a pessoa muitas vezes até zomba dele, não quer, e nós ficamos com essa palavra, que às vezes, para nós que somos pais, para nós que somos da família, nós queremos que a nossa família esteja nos pés do Senhor, mas essa palavra também nos dá, um escape, para nós não ficar doente com a situação, para nós não ficar enfermo, porque se você é enfermo espiritual, irmãos, é só Jesus na causa. Hoje mesmo, o pastor ele estava conversando com um pastor, ele está passando com 2 psicólogos, por causa da obra. O homem tem dinheiro, o homem tem carro bom, o homem tem chacrinha, mas ele faz 1 ano que ele não consegue ir na chácara dele, não consegue divertir com a família, porque, irmãos, ele está com a cabeça problemática por causa de pessoas, por causa de crente ruim. Essa é uma grande realidade, e essa palavra é uma palavra libertadora. Você não tem que ficar doente por causa de ninguém. Você faz o ID do Senhor, mas o Senhor é quem vai fazer a obra, em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, e eu sei que nessa campanha Deus vai falar muito mais nos nossos corações, e eu Espírito Santo Deus continue falando até na outra quarta-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. As palmas do Senhor.